Quero aqui, rapidamente, até porque teremos um momento mais adequado, agradecer a presença dos meus queridos alunos da Escola Estadual Augusto Krug Neto, que estão presentes, da nossa diretora, Maristela, e da professora Liz, que receberão uma moção de aplausos hoje pelo projeto que vocês desenvolveram na Escola Estadual Augusto Krug Neto. Ok? Muito obrigado por essa participação e colaboração. Mas hoje, em especial, eu quero trazer uma reflexão para todos, não como se fosse uma verdade absoluta, mas algo para pensarmos, porque o tema que está norteando hoje o Brasil, não só em termos de política interna, como política internacional, é sem dúvida a questão ambiental que envolve as queimadas, no caso específico a Amazônia, ou a forma como cuidamos desse patrimônio natural. Acredito, e por isso vou tomar a liberdade de usar, que a melhor forma de expressar esse tema, até agora, pelo que eu saiba, foi do então ex-governador de Brasília, Cristóvão Buarque, que no ano 2000, em uma entrevista numa universidade nos Estados Unidos, deu uma resposta muito interessante e que eu quero tomar a liberdade de ler pausadamente, para que todos nós possamos, de alguma forma, ampliar o nosso conhecimento sobre esse tema. Ele assim responde, quando questionado por um dos alunos sobre a sua opinião sobre a Amazônia, sobre a preservação. Ele fala assim: de fato, como brasileiro, eu simplesmente falaria contra a internacionalização da Amazônia. Por mais que nossos governos não tenham o devido cuidado com esse patrimônio, ele é nosso. Como humanista, sentindo o risco da degradação ambiental que sofre a Amazônia, posso imaginar a sua internacionalização como também de tudo mais que tem importância para a humanidade. Se a Amazônia, sob uma ótica humanista, deve ser internacionalizada, internacionalizemos também as reservas de petróleo do mundo inteiro. O petróleo é tão importante para o bem-estar da humanidade quanto a Amazônia para o nosso futuro. Apesar disso, os donos das reservas sentem-se no direito de aumentar ou diminuir a extração de petróleo e subir ou não o seu preço. Da mesma forma, o capital financeiro dos países ricos deveriam ser internacionalizados. Se a Amazônia é uma reserva para todos os seres humanos, ela não pode ser queimada pela vontade de um dono ou de um país. Queimar a Amazônia é tão grave quanto o desemprego provocado pelas decisões arbitrárias dos especuladores globais. Não podemos deixar que as reservas financeiras sirvam para queimar países inteiros na volúpia da especulação. Antes mesmo da Amazônia, eu gostaria de ver a internacionalização de todos os grandes museus do mundo. O Louvre não deve pertencer apenas à França. Cada museu do mundo é guardião das mais belas peças produzidas pelo gênio humano. Não se pode deixar esse patrimônio cultural, como o patrimônio natural da Amazônia, seja manipulado e destruído pelo gosto de um proprietário ou de um país. Não faz muito, um milionário japonês decidiu enterrar com ele um quadro de um grande mestre. Antes disso, aquele quadro deveria ter sido internacionalizado. Durante esse encontro, as Nações Unidas estão realizando um fórum do milênio. Mas alguns presidentes de países tiveram dificuldades em comparecer por constrangimento na fronteira dos Estados Unidos. Por isso, eu acho que Nova York, como sede das Nações Unidas, deve ser internacionalizada. Pelo menos Manhattan deveria pertencer a toda a humanidade. Assim como Paris, Veneza, Roma, Londres, Rio de Janeiro, Brasília, Recife, cada cidade com a sua beleza específica, a sua história do mundo, deveriam pertencer ao mundo inteiro. Se os Estados Unidos, no caso, contextualizando, se a França quer internacionalizar a Amazônia pelo risco de deixar nas mãos de brasileiros, internacionalizemos também os arsenais nucleares dos Estados Unidos e da França, acrescentando eu.
Até porque eles já demonstraram, os Estados Unidos, já demonstraram que são capazes de usar essas armas, provocando uma destruição milhares de vezes maior do que as lamentáveis queimadas feitas nas florestas do Brasil. Nos seus debates, os atuais candidatos a presidente dos Estados Unidos, nesse caso contextualizando aos líderes mundiais hoje, têm defendido a ideia de internacionalizar as reservas florestais do mundo em troca da dívida. Comecemos usando essa dívida para garantir que cada criança no mundo tenha a possibilidade de ir à escola. Internacionalizemos as crianças, tratando-as, todas elas, não importando o país onde nasceram, como patrimônio que merece cuidados do mundo inteiro. Ainda mais do que merece a Amazônia. Quando os dirigentes tratarem as crianças pobres do mundo como um patrimônio da humanidade, eles não deixarão que elas trabalhem quando deveriam estudar, que morram quando deveriam viver. Como humanista, aceito defender a internacionalização do mundo, mas enquanto o mundo me tratar como brasileiro, lutarei para que a Amazônia seja só nossa, só nossa. Cristóvão Buarque, ex-governador de Brasília, no ano de 90, essa matéria. Reli em casa e fiz questão de ler na íntegra, para que possamos ir para casa, e quem estiver agora em casa, entendermos algumas coisas que são importantes. O conceito de soberania nacional. Esse país, com as suas maravilhas ou com os seus problemas, pertence a nós brasileiros. Se nós causamos tais problemas, nós é que temos o dever e o direito de resolver. Não podemos, como brasileiros, aceitar, em hipótese alguma, intervenção ou ingerência de qualquer país no mundo. Por quê? Atrás das chamadas boas intenções, é sabido, notoriamente sabido, as intenções comerciais de exploração e descobertas das riquezas naturais da Amazônia, tanto vegetal como mineral, e que para nós não retorna nenhum tipo de proveito. Ao contrário, acabamos sendo aprisionados pelo interesse de ONGs e de organizações governamentais também. Mas antes de acharmos que somente a Amazônia deve ser discutida, como moradores de Chapadão do Sul, como moradores do estado de Mato Grosso do Sul, devemos, antes de olhar para a Amazônia e fazer críticas, até mesmo nos reverendarmos essa posição, precisamos pensar na forma como tratamos o nosso próprio município. Porque para nós é cômodo olhar para o país, olhar para a televisão e darmos a nossa opinião sobre a Amazônia. Mas como estamos tratando o nosso próprio município? Porque debaixo dos nossos narizes e de alguns bigodes, a área verde está sendo depredada e queimada, abandonada em nosso município. Mas antes de falar das áreas verdes, precisamos olhar para o nosso próprio quintal. Esse fim de semana fiz questão de andar por algumas ruas e verificar lixo, restos de construção, restos de lixo doméstico. Mas antes de criticar a prefeitura, e ela tem sua responsabilidade por isso, ela tem fiscalização, mas as pessoas jogaram lá. Esse lixo, esse saquinho de lixo, aquele resto de obra não nasceu ali, não brotou ali. Então, antes de simplesmente criticarmos e de levantarmos uma posição, uma bandeira em defesa da Amazônia, vamos olhar para o nosso quintal, literalmente para o nosso quintal, para percebermos que nós temos responsabilidade com o meio ambiente local e nacional. E com a mesma garra com que discutimos, questionamos, criticamos a administração local ou o nosso vizinho que não cuida do seu quintal, temos que ter a mesma garra de discutir a Amazônia, por exemplo, o nosso cerrado. Portanto, quero convidar a todos a uma reflexão sobre o nosso papel. Qual é o nosso papel enquanto cidadão de Chapadão do Sul? Qual é a nossa função? Devemos olhar, ler, pesquisar, buscar a verdade e defender arduamente a soberania nacional sobre esse tema, a Amazônia legal. A área da floresta em nosso território é do Brasil e de ninguém mais. Ponto final.
E se for o caso de uma guerra, de um problema mais dramático, que assim seja, mas não devemos abrir mão da nossa responsabilidade, do nosso patrimônio territorial. Mas, com essa mesma convicção, devemos aprender a cuidar dos nossos quintais, zelar pela limpeza de nossa rua, zelar e exigir, porque não somos apenas pagadoras de impostos, mas exigir que a administração municipal também, com as suas limitações, cumpra com o seu dever, não apenas mantendo a rotineira limpeza de nossas ruas, como também da área verde, mas sem esquecer jamais a nossa responsabilidade enquanto cidadão de Chapadão do Sul, na preservação, na limpeza e na consciência de ter um país, um estado e uma cidade melhor que reflita quem de fato nós somos, para que reflita o nosso caráter, a nossa responsabilidade local, estadual e nacional. Obrigado.